Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre função seno. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a função seno, tá? Então, a função seno seria f de x igual a seno de x, tá? Eu vou fazer aqui o gráfico da função seno e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Bom, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é passar as informações que estão no ciclo trigonométrico para o plano cartesiano, ok? Se você não viu o vídeo de ciclo trigonométrico, onde eu ensino a montar o ciclo trigonométrico, eu aconselho que você veja, tá bom? Porque aí você vai entender muito melhor. Então, olha só. O eixo X, aqui no plano cartesiano, vai corresponder aos meus ângulos, tá? Normalmente a gente coloca em radianos. E o eixo Y corresponde aos valores do seno de cada um desses ângulos, tá bom? Só para dar uma relembrada aqui, no meu ciclo trigonométrico, tá vendo que os ângulos estão em graus, né? Para passar para radiano, vocês só precisam lembrar que 180 graus corresponde a π radianos, ok? A partir daí, é só a gente pensar numa regra de 3, numa proporção, tá bom? Então, conforme eu for completando aqui, a gente vai falando um pouquinho sobre os ângulos em radianos, tá? Bom, a gente vai marcar aqui, então, os principais ângulos que eu tenho aqui no ciclo trigonométrico, que são 0, 90 graus, 180, 270 e 360. São esses que eu vou utilizar para colocar no meu plano cartesiano, tá bom? Os outros, hora que a gente traçar a curva, automaticamente os valores deles já vão fazer parte ali do nosso gráfico, tá? Então, olha só, começando do zero, né? O 0 graus em radianos é zero, tá? É 0 radiano. O zero, tá vendo que ele tá bem aqui no ciclo trigonométrico, estão vendo aqui que eu tô circulando? Então, eu vou pensar, quanto que vale o seno de zero? Lembra que o seno é esse eixo vertical. O seno de 0 graus, ou de 0 radianos, é zero. Então, eu vou marcar o ponto 0, 0 lá no meu plano cartesiano, tá? Seria esse daqui, que fica bem na origem, tá bom? Bom, vamos para o próximo ângulo aqui, que vai ser o 90. 90 graus é a metade de 180, não é? Então, em radianos, seria π dividido por 2, π sobre 2, tá bom? Então, tá vendo o meu π sobre 2 aqui no plano cartesiano, corresponde ao ângulo de 90 graus. Daí, eu preciso olhar quanto vale o seno de 90 graus. O seno de 90 graus vale 1, ok? Então, eu vou marcar lá no meu plano cartesiano, na direção aqui do π sobre 2, o 1. Botei esse ponto aqui, π sobre 2, 1. O próximo é o 180, tá bem aqui, ó. 180 em radianos é π. E quanto que vale o seno de 180? O seno de 180 é zero. Então, eu vou marcar aqui no meu plano cartesiano no zero, tá? Quando o ângulo for π, o seno vai ser igual a zero. O próximo é o 270, que tá aqui embaixo. 270 graus em radianos fica 3π sobre 2. Ok? Que seria o próximo que tá ali no meu plano cartesiano. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, eu vou marcar aqui 3π sobre 2, vou marcar um pontinho no menos 1, ok? E para fechar a primeira volta, né, no ciclo trigonométrico, o 360 graus. 360 graus é 2π, porque é 2 vezes o 180. O seno de 360 graus é igual ao seno de zero, porque eles ficam aqui, né, no mesmo local. Então, é zero também. O seno de 360, seno de 2π, é zero. Então, eu marco um pontinho aqui no zero, tá bom? Muito bem. A partir daí, galera, os valores vão começar a se repetir,
tá? Porque, veja só, eu fechei uma volta no ciclo trigonométrico. A partir daqui, eu vou dar outra volta e os valores se repetem. Então, a gente não precisa continuar marcando os pontos aqui. A gente pode simplesmente depois continuar a nossa curva, tá? Vamos colocar uns pontinhos aqui no negativo também. Lembra que quando a gente fala de ângulo negativo, isso no ciclo trigonométrico significa que a gente está andando no sentido contrário. O sentido contrário do ciclo trigonométrico é o sentido horário, tá? Então, quando eu falo de menos π sobre 2, é como se eu estivesse andando π sobre 2 no sentido horário, no sentido contrário. O π sobre 2 não é o 90? Se eu partir aqui do zero e andar 90 graus no sentido contrário, eu vou cair aqui no 270, ok? Então, isso significa que o seno de menos π sobre 2 é igual ao seno de 3π sobre 2, que é o 270 graus. E quanto que é o seno de 270 graus? É menos 1. Então, o seno de menos π sobre 2 é menos 1, ok? O menos π é a mesma ideia. Π é 180, então imagina que eu vou andar 180 graus no sentido contrário. Eu vou cair exatamente onde está o 180, certo? Então, o seno de menos π é igual ao seno de π, que é zero. Vou marcar uma bolinha aqui no zero. Beleza! Olha só, a gente tem os principais valores aqui do nosso plano cartesiano. O que a gente precisa agora é fazer uma curva, que a gente chama de senoide, que passe por esses pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Me perdoem se ficar torto, porque é muito difícil fazer essa curva aqui nessa lousinha. Mas vamos lá. Então, são curvinhas, tá? Não são retas. Deixa eu arrumar aqui. É mais fácil fazer no papel do que aqui nessa lousinha, a curva. Tá vendo? Desce. Oxê. Se eu fosse fazer os valores intermediários, né? Tipo, seno de 30 graus, 45, 150, a gente teria outros pontos aqui dessa curva, tá? Então, na verdade, não tem necessidade de colocar, porque a partir do momento que a gente traça a curva, a gente já tá considerando esses outros pontos, tá bom? Ó, fiz aqui, tá? Não tá perfeita não, mas essa é a ideia, tá bom? É claro que eu posso continuar aqui, né? Eu não continuei, mas eu poderia continuar infinitamente, tá? Tanto pra direita quanto pra esquerda aqui. E essa curva sempre vai repetir esse formato, ok? Esse é o gráfico da função seno, galera. Da função f de x igual a seno de x. O que pode acontecer aqui é a gente ter algumas variações nessa função. Então, ao invés de f de x igual a seno de x, sei lá, f de x igual a 2 seno de x, seno de 3x, tá? E aí, vai ter um vídeo depois falando um pouco sobre essas variações que podem ocorrer, tá bom? Mas essa aqui seria a f de x igual a seno de x. Bom, tem algumas coisas importantes aqui a respeito dessa função, tá? Que é o que a gente vai analisar agora. Vamos pensar aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui no cantinho? Domínio, imagem, período e paridade. O domínio de uma função são os valores de x para os quais essa função está definida. São os valores de x que eu posso utilizar aqui na minha função. Se a gente for olhar o eixo x, estão vendo que o gráfico passa por todos os valores de x? E eu posso continuar essa curva infinitamente. E todos os valores de x aqui vão ter um correspondente no meu gráfico. Isso significa que o meu domínio é todo o conjunto dos números reais, tá bom? Então, vou colocar aqui domínio reais, tá? R de conjunto dos números reais, beleza? Imagem. A imagem está relacionada ao y, então agora a gente vai olhar para o eixo y. A gente tem que ver, no eixo y, quais são os valores, qual é o intervalo dos valores de y que fazem parte desse gráfico. Tá vendo que o nosso gráfico, ele não tá em todo o eixo y, ele tá limitado. Ele tá aqui entre o menos 1 e o 1. Tá vendo que eu fiz até um tracejadinho amarelo aqui?
esse gráfico ele vai ficar limitado nesse espaço entre o -1 e o 1, porque olha lá no ciclo trigonométrico, o menor valor possível do seno é o -1, o maior valor possível é o 1, tá? Então ele tá limitado aí nesse intervalo. Isso significa que a imagem é o intervalo de -1 a 1, ok? Isso só vai mudar se a gente tiver alguma variação nessa função, tá bom? Que é o que eu vou falar depois em outro vídeo. Período. Quando a gente fala de período, a gente tem que analisar de quanto em quanto esta função se repete. Então, olha só. Se eu for olhar aqui no meu plano cartesiano, vou começar olhando aqui do zero, tá? Vai ficar meio torto, mas depois eu vou apagar. Aí, essa função, esse gráfico aqui sobe, desce, continua descendo, sobe. A partir daqui, o que acontece? Ele vai repetir exatamente o mesmo formato. E ele vai ficar repetindo o mesmo formato. Isso significa que a cada 2π, tá vendo que esse formato que eu passei aqui, né, que eu coloquei em verde, ele tá entre o 0 e o 2π. Isso significa que o meu período é 2π, tá? De 2π em 2π, essa função se repete, os valores dessa função se repetem. Então, isso daqui seria um período, ok? Se a gente olhar no ciclo trigonométrico, dá pra ver também, porque uma volta completa não é 2π? Então, de 2π em 2π, esses valores vão se repetir, tá? Isso é o que a gente chama de período. Então, o período seria 2π, tá? E a última coisa que a gente vai falar aqui agora é a paridade. O que é paridade de uma função? É dizer se essa função é par ou se essa função é ímpar, tá? A função seno é uma função ímpar. O que isso significa? Significa que o seno de menos x é igual a menos seno de x, tá? Deixa eu pôr aqui no cantinho, ó. Uma função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x, tá? E quando que ela é par? Ela é par quando o f de menos x é igual ao f de x, tá? Então, tá vendo que pra ser ímpar é o oposto, tá bom? Tem esse sinalzinho aqui de oposto. E a gente consegue observar isso bem, na verdade, aqui no plano cartesiano, ó. Por exemplo, o π sobre 2. O seno de π sobre 2 não é 1 positivo? Se eu pegar o menos π sobre 2, o seno é o oposto, ó. É menos 1, tá? Então, isso mostra pra gente que essa função é uma função ímpar, tá bom? É isso, galera. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, tá? Espero que tenham entendido. Não esqueça de deixar seu like aí, tá bom? Eu vou gravar outros vídeos aqui, função cosseno, função tangente. Depois eu vou falar um pouco sobre as possíveis variações que podem acontecer aqui nesse gráfico, tá bom? Mas isso aqui é um básico do que vocês precisam saber a respeito da função seno, ok? Então é isso, galera. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.